Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes aqui do Auto Entusiastas. Hoje eu vim mostrar para vocês mais um carro elétrico. Vocês já perceberam que nesse começo de ano a gente está bem eletrificado, né? Ou seja, está sendo um carro elétrico atrás do outro, porque realmente a gente acha que nem todo mundo gosta de um carro elétrico, mas a gente faz questão de mostrar também para ter um comparativo, né? Então dessa vez nós estamos com este BYD, esse é o Seal. É um sedanzão, praticamente tem 2,96 m de entre-eixo, tem dois motores, tração nas 4 rodas e ele tem um desempenho muito bom. A BYD tem como objetivo com esse carro competir com o Tesla Model 3. Então é realmente um carro com bastante conteúdo que eu quero mostrar para vocês. Essa versão aqui é a versão única que está sendo trazida para o Brasil, é a 3.8S. O que significa 3.8S? 3,8 segundos para fazer o 0 a 100. E ele está sendo vendido por R$ 296.800. E dentro daquela linha dos carros da BYD, né, da linha oceânica, o Seal é a mesma coisa. Eles falam que tem uma frente tipo X aqui, né? Então a linha do farol forma quase que um X aqui na dianteira. Esse capô aqui bem rebaixado. Olha a altura aqui em relação à minha perna, né? Isso faz com que a aerodinâmica do carro fique muito boa. E a entrada de ar para refrigeração dos sistemas de motor elétrico e de ar-condicionado acontece aqui pela parte inferior. E se essa linha da carroceria começa com essa frente bem baixa aqui na dianteira, a gente vê que a inclinação do para-brisa também é bem rebaixada aqui, seja, bem inclinado, dando uma continuidade. Esse teto é um teto solar panorâmico. Parece que é um teto na cor do carro, na cor preta, mas não, ele é totalmente panorâmico e a gente vai ver lá de dentro isso daí depois. As maçanetas embutidas para melhorar também a parte de aerodinâmica. E uma coisa que a BYD fez nesse carro, você vê que ela não explora muito aqueles detalhes de efeito joia, né? Praticamente não temos cromado, é tudo na parte preto, somente na roda mesmo que a gente tem essa face diamantada. De 19 polegadas, utiliza um pneu 235/45, freio a disco ventilado nas 4 rodas. Esse carro tem um peso de 2.185 quilos. Então, apesar de ele ter o freio regenerativo, ele precisa ter um freio de serviço também muito potente. Além do que, a velocidade máxima dele é de 180 km por hora. Então, esses dois fatores obrigam que tenha uma capacidade de frenagem muito maior. Na parte traseira, ele segue a linha praticamente dando toda a continuidade. O fluxo de ar passa bem suave por toda a carroceria, chegando aqui na parte traseira. Nessa versão ainda eles estão utilizando, né, o Build Your Dreams. Eu acho que ele está muita coisa aqui atrás, né? Então olha aqui, ó, Build Your Dreams, EV, All-Wheel Drive, BYD Seal 3.8, essa ligação entre as duas lanternas, dando um pouquinho de Geo-Effect, extrator aqui na parte traseira, né? Também dá um efeito mais esportivo para o veículo. Ele tem abertura elétrica, ele não tem o step, né? Mas tem esse compartimento aqui onde está o carregador de bordo. É totalmente revestido esse porta-mala, tem aqui um compartimento a mais, um subwoofer aqui do sistema de som, e a capacidade de carga desse carro é de 446 kg. Se a gente considerar 350 dos 5 ocupantes, ainda sobra 90 kg aqui para o porta-mala. Muito bom isso também. E o fechamento também pode ser feito eletricamente. Ele utiliza dois motores que combinados dão uma potência de 531 cavalos e 60,2 kgfm de torque. Então é um motor para o eixo dianteiro e outro motor para o eixo traseiro. E a gente não vai conseguir ver o motor, porque está totalmente coberto, tudo fechado essa parte. O que eles fizeram aqui, que nem tem num Porsche, né? Deixaram um compartimento aqui de bagagem dianteiro.
E com o capô aberto, as únicas manutenções que tem para fazer é repor a água do limpador de para-brisa ou repor o fluido do sistema de freio. Fazendo aquela avaliação do banco traseiro, né, da porta e tudo mais, a gente vê que as vedações também são do tipo carro premium, né? A parte externa aqui para ruído de vento, essa primeira borracha aqui para fazer o fechamento nesse ponto aqui e deixar uma parte dessa entrada livre, né? Bem bacana, alguns detalhes a mais aqui. Eu tenho 1,81 m de altura e o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Olha só o espaço que a gente tem aqui atrás, gente. Ó, espaço nos joelhos, o espaço do pé está um pouquinho comprometido porque eu também deixei o banco dianteiro um pouco mais baixo, mas daria para levantar um pouco mais. Se na parte externa não exploraram tanto a parte de Geo Effect, né, de efeito joia, aqui dentro a gente começa a enxergar um pouco mais, né? Frisos aqui cromados na porta, a maçaneta com acabamento acetinado, esse preto brilhante aqui no encosto do banco, apoio de braço central. O ângulo do encosto traseiro aqui é muito bom, muito confortável, você parece que está numa poltrona mesmo sentado aqui. O terceiro passageiro aqui no centro fica um pouco comprometido até pelo formato aqui do assento, mas em termos de espaço fica bom porque ele não tem o túnel central elevado, então acaba tendo bastante espaço para as pernas. Saída de ar climatizado aqui na traseira, duas portas USB, porta-revistas, porta-objetos. Esse teto solar panorâmico, você vê que eles vêm aqui, ó, ele vem até atrás da minha cabeça, dá uma claridade boa no interior, que é todo nesse pretinho básico, então ele fica bacana. A posição aqui atrás também me dá uma ótima visibilidade. Olha, bem confortável. Os engates Isofix para 2 assentos infantil. A alça de teto são 3 posições. Vamos ver como é que é lá na frente agora. Primeira coisa que eu gosto de mostrar é a chave, né? Ela é chave presencial e ela tem aquele recurso de você dar a partida no carro remotamente, que aí você já pode fazer o pré-condicionamento do veículo, principalmente se for num dia quente, ele estiver carregando, estiver plugado ainda no carregamento, você dá a partida, ele já vai climatizando o veículo sem gastar a carga da bateria. E já falando em bateria, essa bateria ela tem 82 kWh de capacidade de carga, que permite, pelo ciclo do Inmetro, 372 quilômetros de alcance com uma carga de bateria. Muito bom, porque isso ainda pode chegar até uns 450, caso o uso seja mais do tipo urbano. O carregamento é feito pela porta externa, tanto pode ser no tipo 2, em corrente alternada, como no CCS, que é corrente contínua, e aí ele vai até 150 kW de carregamento, ou seja, 150 kW para 80 kW, 82, né, que é a bateria, mais ou menos uns 40 minutos você sai de 0 a 100% no carregamento desse carro aqui. Então é um ponto bem positivo também que ele nos apresenta, né? E agora, olhando aqui assim, né, toda essa parte dianteira aqui, volante. Primeira coisa que me chama um pouco a atenção no volante e me incomoda um pouco é o diâmetro do aro aqui, tá? Ele é um pouco gordo demais, então você tem que se acostumar com essa pega mais gorda aqui. Talvez até algumas mulheres ou pessoas com mão um pouco menor podem ter um pouco mais de dificuldade com isso daqui. Mas tem um diâmetro legal, tem uma pega bacana. Aquele esquema que a gente conhece, né? Multifuncional. Aqui do lado esquerdo, a parte de controle de cruzeiro do tipo adaptativo. Aqui do lado direito, a parte de telefonia e de sistema de som. Falando já do sistema de som, ele usa esse Dynaudio aqui com 12 alto-falantes, 775 watts de potência. A gente já viu aquele subwoofer lá atrás, então tem um efeito palco bem bacana nesse sistema de som aqui. Gostei bastante, né? E a parte de central multimídia, né? Então a gente entra aqui, eu estou aqui primeiro na tela do sistema de ar-condicionado,
E olha que legal, ele tem aquele sisteminha do tipo que tem em Porsche, em Tesla, que você, para fazer o direcionamento do ar dos difusores, você faz diretamente por aqui. Entendeu? No difusor mesmo aqui no painel, você não tem aquele botãozinho para puxar. É por aqui que você faz todo o controle. Ele tem um sistema automático, digital, duas zonas, aquelas saídas para trás e tudo mais, né? E a hora que a gente entra nas configurações do veículo, aqui, gente, é muita coisa que ele tem de opções de configuração. Tem algumas que você só consegue ajustar por aqui. Isso incomoda um pouco para mim. Por exemplo, se a gente vai aqui na parte de energia, né? O gerenciamento de energia. Se a gente quer aumentar a intensidade de regeneração de carga em frenagem ou em desaceleração, somente por aqui que você faz esse ajuste, ou padrão ou alto. Aqui no painel, no console central, você não tem um atalho para fazer isso. No vídeo do BYD Dolphin, eu falei que no console central não tinha, mas eu errei lá. No Dolphin tem um atalho sim, mas aqui no Seal não tem esse atalho. E tem outras várias definições que você pode fazer por aqui. E outra delas é a parte do ADAS, né, que é os sistemas avançados de auxílio ao motorista. Então, o primeiro que ele tem é o controle de cruzeiro inteligente, né, que é o adaptativo. Aqui nos auxílios à condução tem vários outros sistemas que a gente pode ajustar. Um deles aqui é o farol alto automático. Na parte de segurança também você pode ajustar a sensibilidade, que ele avisa, né, o perigo de colisão frontal ou frenagem automática de emergência. E assim vai. A parte de sensores de estacionamento. A gente tem também opção de fazer imagens panorâmicas aqui pela tela multimídia. E essa tela multimídia faz o espelhamento do Android Auto e Apple CarPlay apenas com utilização de cabo USB. Mas o carro tem uma vantagem que aqui no console central você tem dois pórticos de carregamento por indução do celular. O quadro de instrumentos tem um tamanho maior do que aquele que a gente viu no BYD Dolphin, que é muito pequeno, tem os caracteres mais legíveis, é mais fácil de você interpretar e principalmente aquela batida rápida de olho assim, e ver o que está acontecendo no painel, a gente vê rapidamente com esse tamanho de tela. O volante, ele é do tipo ajuste de altura e distância, né? O banco, tanto do motorista quanto do passageiro, tem ajustes elétricos. Agora, uma coisa que incomoda um pouco para a gente, principalmente para aqueles que não têm cabelo como eu, é esse teto panorâmico. Ele é bonito, ele clareia o veículo, deixa muito bacana e tal, porém ele não tem um sistema de escurecimento, não tem nenhuma telinha para fechar e nem aquele sistema igual do Porsche que ele acaba deixando o vidro opaco. Então isso acaba incomodando um pouco quando você está dirigindo, sol a pino, né, aquele sol do meio-dia bem na cabeça, acaba esquentando um pouco a cabeça aqui. Bom, vamos dar um pulo lá no posto, dar aquela olhada por baixo e conhecer como que é esse motor dianteiro, esse motor traseiro, qual que é o tipo de suspensão que esse veículo usa. Vamos até lá para ver isso. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida Souzas, em Souzas, e vamos dar aquela verificada por baixo no veículo, né? Ele é totalmente fechado aqui na parte inferior, mas você vê que já tem alguns ralados aqui, porque realmente a altura desse carro, o ângulo de ataque dele, o ângulo de entrada, não é grande coisa. Até mesmo aqui na frente do pneu tem essa moldura adicional aqui para limpar o ar dessa parte aqui, que tem que ficar aberta, que é a parte onde está a suspensão. E a gente vê que a suspensão tem uma configuração totalmente diferente. Ela sai daquele tradicional McPherson, ela utiliza duplo braço sobreposto. O triângulo inferior, ele é formado por esses dois braços aqui, que ligam em dois articuladores ali na manga de eixo. E lá em cima tem um segundo braço de controle. E acima disso está o amortecedor e a mola helicoidal. Então, é uma característica, um tipo de suspensão totalmente diferente, utilizado em carros mais premium mesmo. E todos esses braços aqui
apesar de estarem pintados de preto, eles são em alumínio. Aqui na parte central, a gente vê esse fechamento aqui da bateria. Isso aqui é somente uma capa de proteção da bateria. Ela está realmente aqui por dentro de um invólucro totalmente lacrado. E na suspensão traseira, a gente vê que ela é multibraço. A gente vê esse braço inferior aqui de aço estampado. Então tem outro braço aqui, braço superior, mola helicoidal. Aqui a gente vê dá uma puxadinha aqui, ó. Dá para olhar aqui, dá para ver o motor elétrico aqui nessa parte. E também utiliza barra anti-rolagem. E a gente vê que tem esse fechamento total até no para-choque traseiro. Então, deixando o ar totalmente limpo e evitando aquele efeito paraquedas e tudo mais. Então, o carro aqui por baixo, ele é bem feito também em termos de aerodinâmica. Agora que a gente já conheceu aqui, vamos voltar lá para Joaquim Egídio e vamos andar no carro, né? Chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio. Chegamos naquele trecho de paralelepípedo, que é a primeira parte aqui do vilarejo, né? A gente percebe que tem um pouco de aspereza. Ela não é muito pronunciada, mas também não é aquela aspereza bem emborrachada, bem absorvida, né? Então é uma coisa que incomoda um pouquinho. Esse pneu, né, com perfil mais baixo, pneu largo, acaba dando um pouco dessa característica no veículo, né? Outra coisa, a parte de movimentação da carroceria. Eu já comentei, né, que é um carro pesado, apesar que, como todo carro elétrico, tem a bateria aqui posicionada no assoalho, mas a gente percebe que ele dá uma movimentada um pouco a mais aqui do que a gente gostaria. E outra coisa que me incomoda um pouquinho nesse trecho aqui é, mesmo estando com o pedal do acelerador bem paradinho aqui assim, com o pé bem parado no pedal, eu percebo que o carro tem uma certa hesitação de aceleração. Ele fica dando que meio que... existe um nome que a gente usa, né, de engenharia, que é um surge. Ou seja, parece que ele acelera e para, sabe? É uma característica muito comum em carros carburados, né, que estranhamente aparece nesse carro aqui para mim. Eu não sei se é por causa do torque mais alto desses motores elétricos, ou até a comutação, né, entre motor dianteiro e motor traseiro acaba dando essa características em algumas velocidades. Mas, assim, talvez a maior parte dos usuários que vão utilizar esse carro não vai pegar esse tipo de coisa. É uma coisa bem sensível para se pegar, né? A parte de sistema de direção, ela tem assistência elétrica, e também aqui, através da central multimídia, você pode fazer os ajustes da carga, né, de esforço. E a parte de centragem do volante aqui é uma centragem bem positiva, bem ao melhor estilo de um carro esportivo. Então é bem agradável de dirigir. Andando na Bandeirantes, ele anda bem reto, seria um carro que mantém a trajetória bem bacana mesmo. E você tem a opção de fazer os ajustes, né? E esse ajuste acontece também a hora que a gente muda o modo de condução. Você tem aqui o modo, eu estou no modo Eco, tem o modo normal e o modo Sport. A hora que eu entro com o modo Sport, entendeu? A minha aceleração é muito mais rápida, entendeu? A direção fica um pouco mais pesada, mas aí você entra realmente com os 531 cavalos lá disponíveis para alimentar esse animal aqui desse carro, né? Então é assustador até a aceleração que esse carro nos dá. E esse desempenho, mesmo se a gente colocar no modo normal, alterando aqui para normal, mesmo assim, a hora que a gente dá uma cutucada no acelerador, não precisa nem ir muito fundo no pedal, não. Você já sente aquela aceleração brutal e aquele torque instantâneo, né? E na frenagem, a mesma coisa, né? Você tem aqui a retomada, a regeneração, perdão,
E através da regeneração ainda entra o freio de serviço, né? Em termos de desempenho, esse carro é inquestionável, né? Os próprios números dele já nos dizem, né? 3,8 segundos no 0 a 100 para um carro de mais de 2.000 quilos é coisa forte mesmo, né? E a gente vê aqui, já quando a gente entra nesse piso aqui que tem umas certas ondulações, o conforto da suspensão, ele é bom. O carro mexe um pouquinho mais, do mesmo jeito que eu senti lá no paralelepípedo, aqui no asfalto também sente que ele mexe um pouco mais, apesar que a traseira dá uma balançada um pouquinho a mais também, trazendo aquela sensação de conforto. Ele faz isso para dar conforto mesmo, né? Porque se não fosse assim, ele estaria muito preso e trazendo desconforto para os ocupantes do carro, né? Estabilidade em curvas também é bem agradável. Você não precisa de um esterço muito grande do volante para fazer essas curvas aqui da Estrada das Cabras. Ele aponta bem na curva, você não percebe uma rolagem maior da carroceria, porque ela está bem parada. Novamente, né, como a gente tem visto em todos os carros elétricos, a bateria colocada aqui no assoalho acaba rebaixando o centro de gravidade e traz esse melhor comportamento dinâmico. E esse carro ele tem um sistema de controle de estabilidade muito bom, que ele acaba fazendo a correção do carro em questões de milissegundos. Se você começa a perder a estabilidade, com essa tração nas 4 rodas, ele já faz a comutação, né, de tração dianteira para tração traseira e posiciona o carro é como se fosse uma vetorização de torque em curvas, né? Aqui, ó. Ele traz bastante confiança. Você pode entrar até numa velocidade um pouco mais alta do que seria o normal, ou quando você está numa estrada que você não conhece a curva e acaba entrando sem querer mais alto, em velocidade mais alta, né? Você acaba tendo o carro bem na mão. Isso é bem positivo. A parte de ruído de rodagem, aqui no asfalto liso, você percebe assim, a parte de ruído mesmo não incomoda, mas o que eu sinto tanto pelo volante como pelo próprio banco, você sente uma certa rumorosidade, né? Como se tivesse algo áspero, uma borracha, né? Um coxim de motor muito mais duro, que acaba trazendo um pouco dessa vibração para dentro do veículo. Isso, quando você faz uma viagem um pouco mais longa, acaba incomodando um pouco, tá? Mas então você sente o tempo todo esse rosnar aqui do veículo. Primeiro que você faz uma curva assim, dá uma apoiadinha, você sente essa aspereza maior, né? Então é uma característica do veículo que incomoda um pouco. Os carros premiums desse nível aqui acaba não tendo esse tipo de sensação, né? Aqui é aquele outro trecho de curva, né? Esquerda, direita, que dá para ver bem essa rolagem da carroceria, não acontece muito. E outra coisa que eu percebo também é que numa frenagem, tá? Então, uma frenagem um pouco mais agressiva, inclusive, você não percebe um afundamento da suspensão dianteira. Em termos de posição de dirigir, o banco, né, além dele ter esse estofamento com esse desenho bonito, ele é bem confortável, ele segura bem lateralmente aqui o corpo, tem um bom apoio aqui na parte frontal da coxa, que acaba dando conforto, né? E essas bananas laterais também, elas não te fecham muito, não incomodam demais. Na visibilidade de 360 graus, ele é muito bom. Tem inclusive essa vantagem de você poder ligar essa câmera interna aqui e você vai vendo a câmera frontal, vendo o veículo por cima. É uma outra opção em lugares que você está um pouco mais apertado.
E esses auxílios ao motorista, ele é muito completo mesmo, né? Alerta de ponto de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, centralização de faixa, alerta de saída involuntária de faixas, e aí vai. A lista de itens está toda lá no site para vocês verem, é muito bom. E o que é mais interessante que eu gostei é a sensibilidade com que ele está ajustado. Além de você ter a opção aqui de, em vários desses sistemas, fazer ele ser mais ou menos intrusivo, tá? Ele, mesmo da maneira mais intrusiva, ele não fica incômodo. Não é aqueles carros que fica cada pouco dando um apitinho ou uma vibração te incomodando aí que você está fazendo alguma coisa errada. Então ele é bem suave nessa parte, bem discreto, digamos assim, para essa parte de auxílio ao motorista, e bem completo. E que além de descansar na viagem, ele também traz mais segurança, né? Na parte de garantia, são 8 anos de garantia na bateria sem limite de quilometragem. E o interessante dessa bateria é que é aquele sistema de bateria laminar. Então são várias lâminas que estão todas posicionadas na transversal do veículo aqui e acaba tendo uma rigidez maior no pacote todo de bateria. E o que eles falam é que essa bateria ela tem uma vida de 5.000 ciclos. 5.000 ciclos é pouco, né? A hora que você multiplica 5.000 ciclos por 370 quilômetros, que é o alcance de uma carga de bateria pelo ciclo do Inmetro, isso dá 1.800.000 quilômetros. Essa seria a vida estimada. Se você olhar pelo ciclo WLTP de autonomia, são 500 quilômetros. Vezes 5.000 ciclos, são 2,5 milhões de quilômetros que essa bateria tem de vida. Então muita gente continua batendo nessa tecla que a bateria do carro elétrico, quando tem que trocar, custa muito caro. Sim, lógico, custa muito caro. Mas talvez esse carro não consiga rodar 2,5 milhões de quilômetros integralmente, estruturalmente falando, e o carro vai estar acabado já e a bateria vai estar por aí ainda. Além do que as baterias de todos os carros elétricos, não somente os da BYD, todos eles, é uma bateria reciclável. Então isso é um fator positivo também. Ok, os haters, né, de carros elétricos vão continuar criticando a bateria, mas nós estamos aqui tentando mostrar os dois pontos, né? Eu gostei desse carro aqui, exceto essa parte de dirigibilidade que me incomoda um pouquinho em algumas situações, mas é um carro de ótimo desempenho, um bom pacote de conteúdo como um todo. Dentro dessa parte do custo, né, do preço versus o benefício, ele tem um balanceamento muito bom. Eu acho que se você está considerando um carro elétrico, um sedã, vale a pena experimentar o BYD Seal e considerar ele dentro do seu ranking de veículos a serem escolhidos e comprados aí. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.